Então, beleza. Boa noite a todas, todos e todos. Bem-vindos aí à nossa reunião ordinária do Grupo de Pesquisa Sistema Justiça e Estado de Exceção, aqui da PUC de São Paulo, sob liderança do professor Luiz Manuel Fonseca Pires e do professor Pedro Estevam Serrano. E, infelizmente, por motivos familiares, o professor Pedro não vai poder participar dessa nossa reunião, mas ele vai ver depois a gravação pelo YouTube, já falou conosco. Então, hoje o professor Luiz vai tocar o nosso voo sem copiloto, tá? Só o piloto. Mas, assim, mais uma vez, e agora com um tom um pouco mais específico, bem-vindos. Eu comentei para o professor Luiz que eu queria fazer isso. Bem-vindos a todos os alunos e pesquisadores do antigo grupo de História Política, né, do professor Luiz Manuel, que agora também tem como casa esse grupo de pesquisa. A gente está muito feliz com essa fusão, com esse, como eu brinco, esse encontro acadêmico, cósmico, sei lá, entre os professores Luiz e Pedro, porque reverbera em ótimas oportunidades para todos nós, enfim, foi um encontro muito legal. Eu sou a Natália França, coordeno aqui o grupo com bastante honra, e justamente por isso eu vou dar só 2 recados rapidinhos e já passar a palavra para o professor Luiz Manuel fazer a abertura da nossa reunião. O primeiro é que o nosso livro, enquanto obra coletiva aqui do grupo de pesquisa, já está lá com a editora Fórum, está em produção, né? Então, assim que a gente souber de mais notícias, a gente vai indo lá para o nosso grupo de WhatsApp. Aqueles que não puderam ou não conseguiram, por conta de tempo, ou por conta da quantidade de artigos que estava limitada, né? Contribuir para essa obra, lógico que a gente vai ter mais oportunidades. Nosso objetivo justamente um dos nossos objetivos justamente é tornar o grupo de pesquisa nesse centro, né, vamos dizer assim, de produção acadêmica sobre esses assuntos que nos tocam, né? Estado de exceção, autoritarismo, direito público. Então, acho que a gente está no caminho certo para isso. E o segundo recado brevíssimo é o nosso seminário, Autoritarismo e Crises da Democracia Liberal, que vai acontecer dos dias 13 a 16 de setembro, lá na PUC de São Paulo, de forma online, claro, pelo YouTube da TV PUC, se pesquisarem no YouTube TV PUC de São Paulo, mas a gente também está arrumando o jeito de ter a transmissão simultânea para o nosso canal do grupo de pesquisa lá do YouTube. E lógico que a gente fala para todos aqui, membros do grupo, que participem, mandem suas dúvidas, interajam, né, com os professores expositores. São vários professores super legais de todas as faculdades dentro da universidade. Então, nós temos pessoal da história, das relações internacionais, da filosofia, do jornalismo, enfim, e sempre pessoas super renomadas e que têm bastante bagagem aí para falar com a gente sobre esse tema. Então, como a coordenação científica do evento é nossa, no grupo de pesquisa como um todo, acho que o mínimo que se espera é que a gente enche bastante saco, engajando lá, enfim, acolhendo de verdade os expositores, mandando dúvidas, enfim, interagindo dessa maneira. Então, vou passar agora a palavra para o professor Luiz Manuel, para a gente começar aí essa introdução ao tema da nossa reunião de hoje, que é liberalismo e suas visões. Professor, Então, a palavra está com o senhor. Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro e último encontro que a gente vai falar sobre fusão de grupos, porque mais do que já tem um bom tempo, é um grupo só, né? A gente teve aquele entusiasmo todo ali no grupo de WhatsApp, o projeto que acabou levando a essa aproximação foi o projeto de obra coletiva, que está em curso e deve se finalizar, como a Natália falou, no mês que vem, mas por conta de vários eventos aí no primeiro semestre e algumas organizações que nós precisávamos definir, o encontro mesmo do grupo de pesquisa, esse é o primeiro, então tem essa razão, e a gente vai, a partir de agora, a um grupo só, né, que já estava na prática, com os encontros públicos lá do YouTube, já com essa perspectiva, e a gente vai, então, nessa aproximação dos grupos aqui nesse primeiro encontro de estudo, partir da mesma premissa que eu fiquei feliz também de saber que era algo trabalhado pelo Pedro e eu fazia da mesma forma, que é a ideia da horizontalidade do debate. Então, o grupo de pesquisa não é para que o Pedro ou eu fiquemos aqui com exposição, ou convidemos um ou outro para ficar com uma exposição singular ali, a visão daquele professor, daquele expositor sobre o tema. É uma ideia de ter uma horizontalidade a respeito do debate. Lógico que, pela particularidade desse encontro, que foi escolher um tema que tem uma diversidade enorme de abordagens e perspectivas, que é o tema do liberalismo, e pela ideia de escolher autores importantes situados, um no espectro à direita, outro no espectro à esquerda das ideias políticas, tudo isso tem uma amplitude ainda maior,
por conta dessa perspectiva é que a gente vai seguir essa metodologia, uma metodologia muito interessante, que o Pedro já fazia, de ter uma exposição inicial por alguém escolhido para falar de um autor, falar do outro. Hoje, nós vamos tratar do liberalismo na visão do Melchior, né? E o liberalismo na visão de um outro autor, agora do espectro à esquerda, que é o Domênico Losurdo, né? Então, a gente vai ter uma exposição aí que vai girar em torno de 20 minutos, estourando, até 30 minutos, por parte do Rafael, para falar do Melchior, depois o Pedro, para falar do Losurdo. Os debates vão começar com o Fábio, que inicialmente era quem estava responsável pelo tema, teve uma questão particular de saúde que acabou afetando um pouquinho ali no cronograma, mas ele começa então o debate, e a ideia é que o debate seja horizontalizado a partir daí. Então não é que eles estão expondo, estão dando a aula e pronto. Eles vão dar uma densidade analítica na abordagem cada qual do seu autor, e a partir de então que a gente possa circular com amplitude, com todos que tiverem vontade de falar, que possam falar. Quem eventualmente se encontra presente e não conseguiu ler, não faz mal, vai ficar lógico mais numa posição de espectador, mas com a possibilidade das bagagens que tem, das reflexões que tem, perguntar, questionar, fazer reflexões e conclusões a respeito do que vai ser exposto. Então, isso daí. E quem leu, melhor ainda, vai poder logo ter a palavra. A gente está começando agora, tendo essa ideia de 20, 30 minutos, a gente deve acabar tudo em torno de umas 8 horas, essa exposição inicial. O Fábio começando ali sua fala, mais uns 10, 15 minutos. Então, por volta de 8h10, 8h15, a gente já vai ter uma circunstância de ampliar o debate. Acho que a ideia seria a gente ter como meta, né, Natália, umas 9 horas, para que a gente possa ter o compromisso de todos, saberem, puxa, eu fico mais, não fico, para que não fiquem saindo antes, sem ter um horizonte do fim, que a gente tenha um horizonte até as 9 horas, e que a gente possa fazer isso. Eu mesmo vou ter tenho um impedimento que às 8h30 é o meu limite, por conta de questões aqui de casa, que eu vou ter que socorrer os menores, mas aí a Natália vai fazer a parte final, mas eu espero pegar pelo menos o início aí desse debate amplificado para todos, tá bom? E aí, sem demora, para que a gente possa iniciar, eu vou até pedir como suporte, não é censura, não é tesoura nem nada, mas como suporte de referência de tempo, a Natália vai dar um toque aí para quem estiver expondo, se puder deixar ali o celular de lado, tá bom? Primeiro o Rafael, depois o Pedro e o próprio Fábio, para que tenha esse horizonte aí de a gente tentar se manter nesse tempo que comporte aí uns 40, 45 minutos, para que depois todos possam participar, a gente ter uma rodada boa de conversa. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes? Não? Então, Rafael, com a palavra. Bem, boa noite a todos e todas. Vocês me escutam bem? Estou aqui com o microfone. Perfeito. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra bem grande poder apresentar especialmente esse autor e essa obra, porque o José Guilherme Melchior é um autor que é bastante frequente já nas minhas leituras, não diria cerca de uns 10 anos, desde o momento que eu entrei na Faculdade de Direito da PUC. Isso porque eu o conheci através de autores marxistas, o que é até um pouco assombroso pelo fato dele ser um autor que é nitidamente reconhecido como talvez o grande autor liberal brasileiro do final do século XX. Só que, então, eu acho que a primeira coisa que eu pensei em fazer aqui é apresentar um pouco o autor para entrar no porquê que o liberalismo se torna o grande tema dele e, aliás, o último tema dele, né? Afinal, a última obra publicada em uma obra com, digamos assim, um começo, meio e fim, que tem uma ideia de propor uma conceituação mais firme do liberalismo, de que maneira isso se situa na obra do José Guilherme Melchior. O Melchior, ele sempre foi uma espécie de figura de enfant terrible das letras brasileiras do meio até o final do século XX. Então, é um sujeito que foi muito precoce intelectualmente
e começou a sua produção bibliográfica escrevendo sobre estética, nos suplementos literários que havia nos jornais cariocas da época, e através dessas discussões estéticas, ele conheceu duas figuras muito importantes do marxismo carioca, que é o Leandro Conder e o Carlos Nelson Contino, com quem ele trocava ideias sobre Georg Lukács e outros autores que depois, aliás, o responsável por introduzi-los no Brasil foi Melchior, os autores da Escola de Frankfurt. Então, é um autor, eu acho que isso já torna bastante interessante a gente compreender a visão que ele tem do liberalismo, que inicia a sua escrita a partir das ideias de esquerda, do marxismo. E este arco do jovem Melchior até o, digamos assim, o velho Melchior é um arco de abandono e até mesmo de crítica bastante ferrenha do projeto do marxismo. Apesar dele ser, diferentemente do que ocorre nos liberais de hoje em dia, um liberal que leu efetivamente Marx e os autores do marxismo, e não ficou naquela vulgata que a gente enxerga hoje nos autores. Mas, então, de que maneira a gente consegue fazer esse arco entre o Melchior que inicia-se no marxismo até o Melchior que vai se tornar um liberal, pelo menos depois da década de 80, se tornando um vigoroso polemista com figuras marcantes da esquerda, como, por exemplo, Marilena Chaui, a intelectual uspiana, da filosofia uspiana por excelência. E uma pista para a gente rastrear isso, nós temos uma obra dele que chama As Ideias e as Formas, que ele, no prefácio dela, ele escreve o seguinte: será que é possível atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda sem ser reacionário em política, ciências humanas e estética? Essa é uma passagem que é bastante conhecida da obra do Melchior, citada pelo Sérgio Paulo Rouanet num texto acerca do liberalismo de Melchior, e, no fundo, a resposta que Melchior ele dá a essa questão é: sim, é possível. E como é possível fazer isto? Me parece que é sendo um liberal. Então, a ideia de liberalismo em Melchior, ela se dá vigorosamente marcada pela concepção que Melchior tem da racionalidade. Porque tanto o marxismo, quanto a psicanálise, quanto as vanguardas artísticas, para Melchior, são fenômenos irracionais, que é um termo, inclusive, que ele vai começar a utilizar bebendo lá A Destruição da Razão, de Lukács, só que invertendo os termos do jogo para aplicar ao próprio marxismo ocidental, que é um texto que ele publica um pouco antes do liberalismo. Mas, por bem, eu estou fazendo esse arco só para a gente conseguir enxergar, de maneira muito breve, claro, como o liberalismo ele se encaixa no projeto de Melchior, e compreender de onde ele parte. Então, a partir da década de 70, o Melchior, aliás, um pouco antes, ele se torna embaixador, né? Portanto, ele vai morar em vários países ao longo de sua carreira, por exemplo, a França, por exemplo, a Inglaterra, e na sua passagem pela França, ele conhece diversos autores, como, por exemplo, Raymond Aron, se tornando um interlocutor privilegiado desses autores. Então, diferentemente do que certa tradição, digamos assim, vira-latista brasileira tem, de sempre ser aquele que é ensinado pelos autores, ele aprende a utilizar a sua verve de disputa com esses próprios autores centrais da tradição filosófica, sociológica francesa e inglesa. E aí, nesse momento que ele está fora do país, o Melchior ele começa a conhecer mais economia e começa a conhecer mais autores que estão produzindo aquilo que depois se denominou como renascimento da teoria política, da filosofia política. Então, como, por exemplo, o próprio Raymond Aron, Ernest Gellner, com quem ele vai fazer o doutorado em sociologia em Oxford, como, por exemplo, Luc Ferry, que é um dos autores que ele vai referenciar numa de suas últimas palestras, que a gente consegue assistir no YouTube, ainda sobre o liberalismo. Então, o Melchior, ele bebe toda essa cultura e decide, no final de sua trajetória intelectual,
pautar e pontuar, e mais do que isso, sistematizar a tradição a tradição intelectual europeia nos seus grandes temas. Então, ele escreve sobre o marxismo ocidental, realizando uma ampla crítica, e sobre o liberalismo, em sua última grande obra, né? Que desde o seu título, Liberalismo Old and New, já ressoa uma série de debates europeus que, na própria tradição do liberalismo, já faz lembrar Benjamin Constant, na sua Liberdade dos Antigos e dos Modernos. Mas, entrando propriamente no que seria liberalismo para o Melchior, eu acho que a gente pode começar dizendo que, para Melchior, liberalismo não é uno. Não há um liberalismo, há liberalismos. O livro do Melchior, ele, na sua introdução mesma, já inicia-se citando Nietzsche, falando que melhor do que conceituar o que é uma tradição, o que é a tradição liberal, é dizer que o liberalismo ele assume uma infinidade de formas ao longo da sua história e que a gente precisa observar a sua história em feitura para compreender o que é essa tradição liberal. E tanto é uma história em feitura que os primeiros autores da obra Liberalismo, de José Guilherme Melchior, não são liberais, são proto-liberais, mas que vão ser essenciais para que algo chamado liberalismo, enquanto tradição política, possa vir à tona, surgir como algo único e, digamos assim, com uma certa dignidade de uma das principais ideologias políticas do século XIX, XX e, quiçá, XXI agora. Eu fiz algumas anotações aqui. Sempre tenho medo do tempo, Nath, você vai me avisando aí, tá? Então, o que seria liberalismo? Então, o liberalismo, o José Guilherme Melchior, ele inicia sempre com, tal como vários autores que pontuam a tradição liberal, com uma discussão sobre liberdade. No seu primeiro capítulo, há uma quádrupla divisão do que seria liberdade, mas mais interessante do que isso, há uma divisão de liberdade entre tradições nacionais, em que ele faz uma divisão entre a tradição britânica, a tradição francesa e a tradição alemã, coisa que não é corrente entre os intelectuais europeus, ainda mais quando um britânico escreve sobre a tradição liberal, ou um francês ou um alemão. Então, a gente poderia depois discutir bastante sobre essas três tradições, mas uma das que mais me chama a atenção é a tradição alemã da liberdade enquanto autorrealização. Porque no final do seu livro, o José Guilherme Melchior parece, como eu posso dizer, aderir de maneira muito forte no seu chamado liberalismo social a esta ideia de liberdade para a autorrealização. Então, existem essas três tradições liberais, mas, ao mesmo tempo, ele está falando em cima da divisão do Isaiah Berlin, um autor liberal de Riga, mas que vai fazer sua carreira toda em Oxford, né, dos dois conceitos de liberdade, da liberdade negativa e da liberdade positiva. No fundo, o que o Melchior está dizendo para nós é que essa liberdade negativa e positiva ela não pode ser compreendida apenas enquanto negativa e positiva. Há algumas divisões que são possíveis de encontrar aqui, só que divisões que contribuem para a ideia do liberalismo enquanto tradição ética e política. Né? E por isso que eu estou chamando a atenção para a liberdade como autorrealização. Então, o liberalismo, acima de tudo, é uma visão pluralista do político e do social. Acima de tudo é isso. Quando a gente lê o livro do Melchior, fica muito claro para nós quais são os autores de sua preferência. Porque, ao mesmo tempo que seja uma história da ideia liberal, não é uma história, digamos assim, por capítulos. Né? Não é uma história que cada autor é mostrado exaustivamente, tanto que, para nós que lemos, às vezes dá uma certa angústia de se perder naquele meio de autores e coisas que ele vai narrando, e projetos políticos, meio de história, sociologia, economia, e a gente não sabia onde se lastrear. Mas aí, em um determinado momento, ele para e aí ele expõe o autor que me parece, segundo a minha leitura, que é o de sua preferência. Então, a gente percebe isso claramente em Raymond Aron, a gente percebe isso claramente em Norberto Bobbio, a gente percebe isso claramente em Hans Kelsen, né? Que são autores que priorizariam a ideia de liberdade política
mais do que o José Guilherme Melchior vai chamar de liberismo, baseando-se no termo cunhado por Croce. E por isso que eu acho que o que a gente pode marcar é que esta larga obra de José Guilherme Melchior parece nos mostrar que qualquer tipo de tradição política ela não é cristalizada de uma vez por todas. Mas sim, a gente poderia ler o liberalismo como uma disputa conceitual acerca do que é a própria tradição e uma disputa conceitual dos elementos que compõem essa tradição, como, por exemplo, direitos individuais, individualismo, constitucionalismo e outros elementos que vão cristalizar num núcleo essencial, mas uma série de elementos acidentais vão estar ao seu entorno. Elementos acidentais como o elemento do liberismo, né? Que o Croce, por exemplo, não vai considerar como essencial, mas um autor como Hayek considerará como essencial para assegurar a liberdade política. Já caminhando, então, para o final, eu corri bastante para que dê tempo de falar tudo. Tem uma passagem, logo no início da obra, que o Melchior ele cita Ortega y Gasset. Ortega y Gasset vai ser também um interlocutor bastante privilegiado do Melchior, lá no momento que ele fala sobre o liberalismo conservador, mas no começo ele inicia-se logo a obra com uma citação dizendo cuja ideia é que o liberalismo seria uma forma suprema de generosidade. E uma forma suprema de generosidade porque preservaria a liberdade do outro, levaria o outro em conta. Isso é muito curioso para mim, ao ler, porque, no fundo, quando ele vai voltar a falar do Ortega y Gasset, ele mostra como o Ortega y Gasset, ele, no momento em que escreve a sua obra, tem uma certa demofilia, um certo medo, demofilia não, demofobia, um certo medo do povo, um certo medo da democracia, que é justamente aquilo que, segundo Melchior, dividirá a tradição liberal no século XIX entre duas correntes. Aquilo que ele chama de liberalismo clássico e aquilo que ele chama de liberalismo conservador. Eu acho que é interessante também pontuar nesse momento que, para ele, liberalismo não significa simplesmente whiguismo, né? Ou aquilo que se chama Whig. Por quê? Porque o liberalismo ele só surge como uma tradição moderna quando a democracia entra em jogo, quando há uma ruptura com as antigas monarquias, e aí o povo entra em jogo. Aí parece que dá uma certa movimentada naqueles autores que até então queriam a retirada da igreja, né, limitação do poder da igreja, a limitação do poder da monarquia, para dizer, e aí? Vocês vão com o povo que quer entrar no jogo democrático, ou vocês vão ter um certo receio do povo e, portanto, vão assumir um liberalismo conservador? Enfim, eu estou tentando trazer alguns elementos que são presentes no livro, mas o que eu quero chamar a atenção é isto, que para José Guilherme Melchior, o liberalismo é uma forma de racionalismo que preserva a pluralidade e a possibilidade de discordância entre os sujeitos envolvidos no debate. E que, por isto, a gente não poderia simplesmente negar a tradição liberal como algo direitista, conservadora por si só, porque a tradição liberal ela pode se reinventar, dependendo de quem aceita se inserir nela. No fundo, e aqui eu encerro, o José Guilherme Melchior, neste livro, ele está disputando autores para dentro da tradição liberal. Se, por exemplo, em obras do conservadorismo, como de Russell Kirk, e o seu Conservative Mind, Tocqueville é visto como um autor conservador, Melchior vai dizer, não, Tocqueville, com todos os problemas conservadores que tem na obra dele, ele é um liberal, e eu vou lhes mostrar por quê. Enfim, é por isso eu encerro por aqui. Muito obrigado. Tentei preservar o tempo.
Perfeito. Muito Não, bom, Rafael. Até sobrou o tempo, né? eu até botei aqui no grupo, no chat, relaxa, ainda tem 15 minutos. Fez um sprint agora que foi rápido. Mas tá ótimo. Tem algo, Rafael, que você queira acrescentar, ou que você queira destacar? Porque ficou um tempo ainda, você acabou dando uma acelerada. Se você quiser algo que você sentiu que gostaria de falar, ainda dá tempo, quer? Então, deixa eu ver. Então, tem muitas coisas, porque assim, eu tinha separado muitas coisas sobre Melchior. Eu gosto muito da obra dele, para o bem e para o mal. Porque o José Guilherme Melchior, ele é um autor, como eu disse, muito polêmico, né? Então, dentre as polêmicas que ele acumulou na sua vida e obra, uma das principais, com a professora Marilena Chauí, né, quando ele disse que ela produziu um plágio não doloso da obra do Claude Lefort, que foi o orientador, né, lá na França, e isso gerou um boom de críticas, e ele chegou a ser chamado do intelectual orgânico da direita brasileira na década de 80, o que, de alguma maneira, que os melchioranos mais, digamos assim, ferrenhos não me critiquem, mas a gente pode até entender o porquê. Afinal, ele faria parte da transição para o governo do Fernando Collor de Mello, né, em 1990. Alguns dizem que ele ia assumir uma secretaria lá, e aí, quando ele não assumiu, ele foi levado para ser embaixador na Unesco. Então, de alguma maneira, essa ideia de intelectual orgânico da direita brasileira até pode ser que tenha uma certa relevância. Mas eu acho que o principal do que a gente pode beber no Melchior, é mais do que esse vervismo no debate político, é uma certa ideia de abertura para autores que não são necessariamente aqueles que nos agradam mais. Porque o Melchior, veja, porque eu creio, né, pelo menos da maneira como eu leio o Melchior, isso é uma postura liberal. O abrir-se ao outro e ter uma forma, e a generosidade de lê-lo, ainda que seja para descer a pancada na crítica da obra, é uma postura liberal. E o Melchior, ele fez isso ao longo de toda a sua obra. Ao longo de toda a sua obra. Pode ser que no final de sua obra isso se torne um pouco menos nítido, né? Mas se a gente vai ler o primeiro texto que ele publica, que é um texto de crítica literária sobre a Canção de Exílio, o que ele faz ali é aplicar uma crítica literária, uma análise literária de moldes norte-americanos de leitura chamada close reading. Ele está lendo o texto como o texto pelo texto, mais do que o contexto em que foi produzido, mais do que outros elementos, que, claro, depois podem ser inseridos no debate, mas se você não lê o texto pelo que ele diz, como você pode fazer digamos assim, uma leitura generosa dele, né? E eu acho que isso é bastante interessante, até serve como uma provocação para o próximo texto que vai ser apresentado, que vai surgir como debate, que é o texto do Domênico Lossurdo, né? Porque, no fundo, o Domênico Lossurdo, ele também é um texto muito erudito, impressionantemente erudito, mas eu creio que se o José Guilherme Melchior fosse ler o Contra-História do Liberalismo, ele ia falar, muito bem, é uma história a contrapelo do liberalismo. Mas essa história a contrapelo não fala nada sobre o que é o liberalismo. Porque a aplicação da teoria não equivale às inúmeras variações que os conceitos que compõem esta ideologia política possuem e, digamos assim, podem se reconstruir ao longo de sua história. Pois a primeira coisa que a gente tem que fazer, frente à tradição liberal, é ler os autores como eles desejam ser lidos. Para depois, num segundo momento, você pode dizer, olha, isso aqui não faz muito sentido com aquilo. Mas se você vai lá e pega e faz comparações simplesmente contextuais, creio que José Guilherme Melchior diria que não é uma leitura liberal. E eu acho que o Domênico Lossurdo até gostaria que não fosse uma leitura liberal dos textos, né? Uhum. Mas, enfim,
mais por aí. Depois a gente pode trazer mais coisas no debate. Não, mas é ótimo que você destacou esse aspecto da coerência, né, dos pressupostos apresentados e a possibilidade do debate, uma perspectiva, ainda que não seja uma perspectiva que muitos possam se identificar dessa posição dele no espectro político. Mas é mantida a coerência, né, do liberalismo e a ideia do pluralismo, né, de se dispor a ouvir o outro, né? E foi interessante essa sua emenda, porque permite, pela ideia do pluralismo, da abertura aqui à visão do Domênico Losurdo. E aí o Pedro, então, fala, tá, Pedro? Faz a tua exposição, e aí depois a gente começa esse processo até dialético, depois passando para o Fábio, para voltar para o Melchior, e aí abrindo a todos, voltando de novo ao Rafael, o Pedro, a gente vai circulando aí entre todos que queiram falar, tá bom? Pedro, à vontade. Acho que primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui expondo esse texto para todo mundo. O Losurdo, que era um autor que, infelizmente, eu não vou ter, igual o Rafael, uma grande familiaridade com esse autor. O Contra a História do Liberalismo é o primeiro livro do Losurdo que eu tenho contato, um autor que eu já queria entrar em contato, mas eu vou falar que eu esperava coisas boas desse livro, porque eu ouvi falar muito bem, mas vou dizer que de uma certa forma me surpreendeu e eu quero ainda nesse próximo ano tentar ler mais alguma coisa do Losurdo. Porque o primeiro é que o Losurdo é um autor um pouco mais contemporâneo a gente do que o Melchior. O Losurdo morreu em 2018, esse livro, se eu não me engano, é de 2005 ou 2004. O Conto História do Liberalismo foi publicado pela primeira vez na Itália nesse ano. E o Losurdo, vamos dizer assim, a linha geral da sua carreira como intelectual era fazer o que está no próprio título do livro, que é fazer a contra-história. Até o Fábio falou do história contra apelo, que é um termo que o Walter Benjamin usava, que é literalmente isso, que o Losurdo dizia que pós-queda da União Soviética, o proletariado não perdeu apenas ele perdeu, além da luta de classes material em si, também perdeu a luta de classe das ideias. E ele trazia todo um esforço teórico para fazer uma releitura dessa história imposta pós-fim da União Soviética pelo liberalismo. E, bom, o Fábio até acabou comentando um pouco desse caráter do livro do Losurdo, que o livro do Melchior, ele fala um pouco sobre o que é o liberalismo dentro das suas multiplicidades e das suas possibilidades de existência. O Losurdo já faz um pouco o contrário. Ele não fala... Ele acaba, de alguma certa forma, no final, falando um pouco o que é o liberalismo, mas ele parte do princípio de falar o que não é o liberalismo, ou o que o liberalismo diz ser, se anuncia como, mas na prática material acaba não sendo. E como ele faz isso? Ele faz isso a partir de uma jogada muito interessante que eu gosto muito, que é colocar no centro do debate, não, vamos dizer, o pensamento dos autores liberais, o que o Tocqueville dizia, o que o John Stuart Mill dizia, o que o Adam Smith dizia. Ele coloca a questão colonial no centro do debate. E a prática, ele faz uma conexão, ele tenta colocar par a par, de uma forma de análise, a prática material dos países ditos que, vamos dizer assim, que mais representavam, que mais eram expoentes da tradição liberal, com o que os próprios liberais defendiam e diziam a respeito dessas práticas. E, bom, ele já começa o texto fazendo uma provocação, dizendo que, teoricamente, o liberalismo deveria defender a liberdade, porém, encontramos por aí diversos liberais que defendem a escravidão. Ele coloca esse ponto incômodo, e ele vai destrinchando o livro, mostrando que, teoricamente, isso, a princípio, pode parecer uma contradição, uma inconsistência, mas, na verdade, não é. Que não só é completamente possível, como em toda a história foi feito a conciliação da escravidão, por exemplo, com o liberalismo, do racismo com o liberalismo, do colonialismo com o liberalismo. Ou seja, e isso, de alguma forma, num primeiro momento, é muito estranho. Que a gente pensa, o liberalismo, que teoricamente deveria ser a tradição política que defende a liberdade do indivíduo, como que ele pode
ser compatível e defender a negação dessa própria liberdade. E aí o Losurdo, ele vai, durante grande parte do livro, explicitando essas contradições, mostrando como essas coisas, na verdade, não são contradições, mas completas, e no final ele acaba nos mostrando o que possibilita isso, que é uma prática que ele chama de agiografia, que o liberalismo, ele tem... ele vai até um pouco além do, se eu não me engano, o Rafael ele tinha comentado, da questão do liberalismo antigo e moderno do Constant, que geralmente, numa visão extremamente rasa do liberalismo, a gente trata a liberdade como uma coisa pura, ampla e abstrata. O Melchior, ele já faz um trabalho de refinamento disso e coloca ali quais liberdades em quais contextos históricos, e por quem defende e tudo mais. E o Losurdo, eu acho ainda que ele dá um passo acima, e além do quais liberdades, ele coloca o para quem. Ele mostra que o liberalismo ele é defensor de determinadas liberdades para determinadas pessoas, determinados grupos sociais. Ele mostra que os Founding Fathers estadunidenses, eles não defendiam a liberdade abstrata, eles não defendiam a liberdade do indivíduo, eles defendiam a liberdade deles, indivíduos proprietários brancos, nos Estados Unidos, principalmente indivíduos proprietários, sobre os indivíduos de outras raças. Então, ele mostra que, nessa questão da geografia, que eu acabei comentando e não fechei, essa questão da geografia seria você delimitar um espaço sagrado, um espaço onde, vamos dizer que é você escolher qual vai ser o foco das atenções. E nesse espaço sagrado que você delimitou, aí as pessoas serão totalmente livres entre si. Para o resto, a barbárie. E, a partir disso, fica um pouco mais claro como o Tocqueville ele pode falar que é uma coisa completamente incabível o governo, o Estado, impor leis que regulem condições de trabalho em fábricas, e como é totalmente aceitável e tranquilo o colonialismo na Argélia, por exemplo. A partir daí, você vai vendo como essa prática se reitera. Por exemplo, nos Estados Unidos, escravagista, onde, teoricamente, se fosse só questão de quais liberdades, a liberdade moderna, a liberdade de propriedade privada, um senhor de escravo poderia fazer tudo aquilo que ele desejar com seus escravos, porque, teoricamente, sua propriedade. Entretanto, um senhor de escravo não podia alfabetizar um escravo, por exemplo. O governo proibia isso. Então, não é uma questão exatamente de quais liberdades. A liberdade de quem sobre quem. E ele mostra aí uma visão, inclusive, que eu achei... foi um pouco chocante. Eu fiquei... chocante no sentido de... Fiquei deslumbrado por uma visão que eu não conhecia dos Estados Unidos como uma Herrenvolk Democracy, como uma democracia de senhores, uma democracia do povo escolhido. E ele vai mostrando na Inglaterra, por exemplo, uma coisa parecida, só que não com corte racial, com corte, vamos dizer assim, aristocrático de nobreza. Ele mostra como na França se pôde haver um radicalismo maior, inclusive com o período jacobino, o período terror jacobino, a abolição dos escravos na colônia, como existiu essa possibilidade de haver esse maior radicalismo, de haver essa maior expansão das liberdades para as outras pessoas que teoricamente saem no campo profano, por uma menor dependência da França da questão colonial. Porque os Estados Unidos, até uma observação, porque ele coloca muito como colonização interna, uma colonização interna dos Estados Unidos branco em cima dos países vermelhos, da Inglaterra sobre a Irlanda, da Inglaterra sobre suas colônias na África e na Ásia. Ele mostra como, a partir dessa questão colonial menos presente no mundo francófono, no mundo francês, pôde haver essa radicalidade maior. E eu acho que, a princípio, e ele vai mostrando nessas diversas formas de que forma se delimitam esses espaços sagrados e essa relação. Eu acho que, a princípio, em termos gerais, é isso.
Entretanto, uma exposição rápida até, entretanto, eu queria destacar 2 pontos que ele vai expor o Losurdo no final do livro. Especificamente, em que ele vai tratar da relação com do supremacismo branco estadunidense e da questão do fascismo. Porque o fascismo teve até principalmente o tema do fascismo, nossa conjuntura atual, é difícil até não saltar aos nossos olhos, em que ele mostra que, muitas vezes, os liberais escolhem se aliar aos fascistas na tentativa de uma preservação desse suposto espaço sagrado. Desse suposto que ele até dá o exemplo do Hayek, por exemplo, se eu não me engano. E do paralelismo que o Losurdo faz das práticas de eugenia e supremacia racial branca nos Estados Unidos com a Alemanha nazista, que é até uma coisa muito esquisita numa primeira olhada, porque nós somos muito acostumados daquela coisa da questão do totalitarismo para Hannah Arendt, que ela pega alguns aspectos formais políticos da União Soviética e da Alemanha nazista, ignorando o movimento concreto, em que direção cada país se movia, e acaba igualando os dois. E o Losurdo, ele, apesar dele não falar muito praticamente não falar de século XX, não falar da União Soviética nesse texto, é muito interessante essa aproximação dos Estados Unidos com o nazismo e com as práticas de supremacia racial. Que ele até coloca, lendo isso, eu até acabei lembrando de o Hitler, muitas vezes, ele diz que os nazistas, vão fazer do Volga o seu Mississippi. Ou seja, ele faz um paralelo entre os Estados Unidos e a Alemanha, o Volga, o Mississippi, os eslavos e os peles vermelhas. E não só isso, se eu não me engano, o termo da solução final foi um estadunidense, se eu não me engano, vou até pedir perdão se eu estiver errado, foi um estadunidense que teve papel central na KKK, que era, acho que, o Lothrop Stoddard, que ele que formulou esse terminologia da solução final. E esses paralelos, olhando aqui, deixa bem chocado. Inclusive, o Losurdo, ele tem esse olhar para o fenômeno do fascismo, vamos dizer assim, fascismo lato sensu, nazifascismo, muito parecida com outro autor que eu gosto muito, e eu estava dando uma repassada por ele esses dias, inclusive, que é o Frantz Fanon. Que ambos veem o fascismo e o nazismo como eles veem as práticas nazifascistas como se fossem as práticas coloniais do resto da Europa, só que ao invés de aplicadas na África e na Ásia, aplicadas na própria Europa. E se a gente parar para pensar, é um negócio que faz total sentido. Tipo, campos de concentração, racismo, eugenia, essas coisas todas, a Europa liberal já estava praticando na África e na Ásia a rodo. A rodo. E quando você vê, você fica chocado. E uma coisa interessante, que essas práticas foram aplicadas por 2 países europeus que tiveram uma unificação tardia, Alemanha e Itália, e, por conta da unificação tardia, acabaram chegando atrasados na corrida colonialista. Ou seja, por uma falta da colônia externa, eles fizeram a Europa como se fosse uma colônia interna. É um negócio muito, muito, muito doido de se pensar. E exatamente isso que a Natália falou, a lógica colonial dentro da Europa. E a princípio acho que é isso. O Losurdo até no final ele faz umas críticas não, elogios muito ao liberalismo, que ele coloca como que o liberalismo ele teve como o grande, vamos dizer assim, não vantagem, mas característica boa, grande, uma parabenização que ele dá ao liberalismo foi por ser uma tradição política que a tradição política que conseguiu com mais facilidade agregar para dentro de si a demanda dos excluídos do espaço profano, que ele coloca como um ponto positivo. Mas acho que a princípio a exposição é isso. Eu deixo vocês com esse grande insight que, na minha opinião, é um negócio genial e me deixou muito chocado, e talvez tenha deixado vocês também. Muito obrigado pela oportunidade de expor.
Muito bom, Pedro. E acho que é o propósito, inclusive, da escolha desse tema com autores diferentes, que é produzir esse diálogo que você tomou ali da bola levantada pelo Rafael também, e você deu uma continuidade e volta de um modo interessante, porque esse primeiro contato com a leitura do Losurdo, que pode causar uma ideia de um paradoxo, né, que ele está fazendo uma crítica entre as ideias e as práticas, na medida em que o texto flui, acho que você fez uma escolha muito certeira nesse ponto, na medida em que o texto flui, leva a uma percepção diferente de que talvez não haja essa contradição, não haja esse paradoxo, mas uma racionalidade que foi, esse que é o ponto que eu achei interessante na conexão com o Rafael, foi o ponto de partida dele, né, do Rafael, pensando no liberalismo como uma forma de racionalismo, né? Então, quer dizer, no fundo, os autores diferentes, leituras diferentes, eles têm um ponto de contato muito interessante, que o Domênico usa como crítica é justamente a forma de racionalismo, que é o ponto de partida do Melchior. E aí, levando a isso, a gente vai agora aqui ouvir o Fábio, né, as considerações que ele tem, mas se a gente pensar nesse ponto de contato do Melchior partindo da forma de racionalismo como uma maneira de definir o liberalismo, e que no aprofundamento da leitura do Domênico Losurdo é justamente isso que ele critica, né, para quem e com qual propósito nessa disputa de interesses que o liberalismo se constitui, não como meras contradições que podem ocorrer pontualmente, a gente pode levar depois num outro grau de reflexão, além dessa que eu gostei que o Pedro trouxe, dessas experiências autoritárias, pensar no neoliberalismo também, né? O neoliberalismo como um acirramento, uma perspectiva política, jurídica e econômica, como dizem o Dardot e Laval, uma nova racionalidade do mundo, né? Então, nessa dimensão de uma nova racionalidade do mundo, conectando a uma dimensão, numa escala maior da forma de racionalismo que o Melchior falou, mas numa leitura crítica do Losurdo como as contradições que aparecem, não porque haja uma contradição material, mas porque é o propósito mesmo, numa dimensão neoliberal, ganha uma proporção ainda mais interessante para a gente perceber o quanto as relações sociais elas têm a sua tessitura ainda mais forçada pela proposta dessa nova razão do mundo que é o neoliberalismo. Fazendo essas conexões desses dois autores, né? Fábio, pode falar, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado pela acolhida aqui, pela nossa conversa de hoje. Adorei as duas explicitações, tanto do Rafael quanto do Pedro. Eu já tinha contato com o Guilherme Melchior por outros textos, mas não esse específico, né? Mas principalmente os textos de crítica literária dele. Eu gosto muito, eu acho ele genial. Eu acho que ele tem uma abordagem fantástica, uma visão muito privilegiada, erudita, mas ao mesmo tempo acessível do texto, né, dos textos. Então, para mim foi ótimo. O Losurdo eu conheço menos, apesar de ter lido alguns artigos já, né? Mas quanto à parte que eu me dediquei mais, assim, só complementando a bela explicação do Rafael, o que eu acho que o Melchior vê, e ele deixa muito claro no texto para mim, que é o seguinte: o liberalismo, ele é polissêmico, né? O Rafael já salientou isso. Ele tem tantos sentidos quanto a própria vida, né? Porque liberdade é um dos sentidos principais da vida. Então, é difícil você citar um autor que vai concordar com o outro, até porque eles se veem em momentos distintos e ele se propõe a resolver problemas distintos, né? Você não vai concordar com um Romano falando sobre liberdade e Hobbes falando sobre, após a Revolução Gloriosa, tentando descrever um termo de pacificação social na Inglaterra do século XVI, né? Isso não vai dialogar mesmo. Claro, você tem um germe comum, né? Que é a liberdade. Poxa, todo mundo tem aquele impulso natural, Spinoza chamava de conatos, né? Aquele impulso natural de viver e de se expressar, né? Então, toda e qualquer forma de cessar esse conato, cessar essa expressão, cessar a sua vivacidade, né, que pode ser tido também como liberdade, a vontade de fazer o que acha que deve fazer, ou pensar o que deve pensar, ela é uma forma de antiliberalismo, né?
Mas existem liberalismos que também, o próprio Melchior deixa subentendido alguns pontos, que não são saudáveis do ponto de vista dele, né? Conservadores, liberais que na verdade são reacionários, eles se intitulam, se apropriam do termo para que eles possam ter algum tipo de ganho no debate público, né? E ele deixa isso muito claro em alguns pontos, principalmente na questão dos liberais conservadores e conservador liberal, acho que é a terceira parte do livro, se não me engano. E ele faz uma análise histórica que não é uma história da filosofia, para mim, quase. É quase uma filosofia da história. Ele está procurando sentido na história. Ele não está demonstrando ou fazendo aparecer textos, como o Rafael falou. Ele não pega um autor e fala o que esse autor pensa. Claro, ele faz isso até para dar a base para o debate. Mas ele tem uma ideia de que existe uma continuidade de pensamento, ainda que exista nessa árvore vários troncos. Ele admite isso, né? E ele vai se apropriar, como o Rafael falou, de alguns autores para si, e outros ele vai deixar na gaveta, mas ele vai falar, olha, é bom ler isso daqui, que também é muito importante. Tem autores até secundários lá que ele coloca. Se não dizer, para não dizer terciários. Mas ele está chamando a atenção, como o Rafael disse, eu concordo. Ó, gente, lê isso daqui, que isso aqui é interessante, né? Você não vai encontrar no debate hoje em dia de liberalismo nada parecido com isso. Isso não vai, né? Mrs. Hayek, olhe lá, e mal lido ainda, e mal explicado. Que é onde a gente pode chegar depois com a tal do neoliberalismo. E ele chega a umas questões que para mim é muito, muito clara, que é a questão histórica. O liberalismo mesmo nasce, para mim, na leitura dele, com os medievais. Ele tem um carinho interessante pelo que ele fala dos glosadores, ele fala do Acúrcio, ele fala do pessoal que comentava as institutas, Paulo, Gaio, etc., que não é originária dele, talvez, né? Michel Villey, por exemplo, tem um livro todo dedicado a isso, As Fundações do Pensamento Político Moderno, em que ele atribui a criação do direito subjetivo a Guilherme de Ockham, na grande discussão entre ter propriedade ou não sobre as coisas. Se eu posso ter posse ou propriedade, isso é um direito subjetivo, isso é um direito real, né? E é uma coisa que ele traz aqui, também, só que denominando o Acúrcio, não Guilherme de Ockham como grande incentivador dessa questão. E a ideia de você nascer um direito subjetivo no final da Alta Idade Média, começo da Baixa Idade Média, atrelado ao franciscanismo, que ele também cita aqui, é de uma capacidade intelectual e de uma potência de enxergar as coisas assombrosa. Porque se discutia na Idade Média se um franciscano, tendo uma bolsa, tendo um sapato, se ele é proprietário, mas Jesus falava que não era para ter nada. Então, acusavam-se os franciscanos de hipócritas, né? E eles criaram a categoria de posse, não de propriedade. Claro que a categoria de posse já existia no direito romano, mas se apropriaram de outra forma aqui para justificar essa utilização, esse domínio das coisas pelos franciscanos, né? Tem inclusive o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, e o livro trata muito bem disso, assim, mais no fundo, né? Então ele traz essa questão, que só pode existir liberdade a partir desses conceitos em que existe uma transição entre uma sociedade autárquica, controlada pela igreja e pelos feudos, né, pelos senhores feudais. Aí começa a primeira noção de liberdade, porque não coincidentemente, pouco depois vai ter o Bill of Rights na Inglaterra, e ele tem uma certa inclinação de achar o sistema inglês melhor, na minha opinião. Não o sistema de formação de liberdade, que eu também concordo que é o Bildung alemão, mas que ele deixa entrever isso daí, que liberdade é poder se educar e educar para se libertar, algo do tipo. Mas ele é muito admirador do conceito inglês e como os ingleses resolveram melhor, na opinião dele, a questão da liberdade que os franceses e os alemães. E ele deixa muito claro, eu acho que, se eu não me engano, o Pontes de Miranda também trata um pouco disso no Democracia, Liberdade e Igualdade, onde ele elogia os ingleses pela praticidade, pelo nominalismo, o nome aos bois que eles deram às coisas e resolveram isso antes de ter uma
uma Revolução Francesa, né? Então, eu achei super enriquecedor. Ele chama atenção, eu acho que os pontos principais, ele está chamando atenção para que existem vários liberalismos. O fato, eu não acho que ele seja fechado a olhar que existem liberalismos nocivos, né? Coisa que o Lossurdo, por exemplo, poderia ter indicado nessa contradição entre o fato e a ideia, né? Ele sabe que existe, mas ele valoriza uma tradição filosófica e ele não olha com o olho de agora, ou de um momento específico. Ele olha a liberdade como uma progressão histórica e ele diz, é o que, sendo bem raso, é o que tem para hoje, do ponto de vista, acontece, a história está acontecendo. A briga da liberdade, no final, acho que a última frase dele é, a briga entre a liberdade e a liberdade ainda sai ganhando. Essa é a opinião dele, né? Então, eu acho rica essa ideia de como ele trata, porque ele não necessariamente ele é contra a igualdade. Ele trata a liberdade como pressuposto necessário para que outras aconteçam. E eu acho que isso o torna mais libertário do que uma outra concepção X ou Y de teoria política ou ideia política. Ele vê a liberdade como condição sem a qual as outras não acontecem. Bom, eu acho que é mais isso. Ele trata também do contrato social, eu elogio os contratos sociais, principalmente aqueles que são mais focados na democracia. Ele acha o Locke superior ao Hobbes, na minha opinião também, em fundamentar o contratualismo. O contratualismo não pode ser algo positivista ou algo forçado, você adere por consentimento. Então, ele faz muita... Ele vai levando o texto dele para isso, elogia o Rousseau em algumas coisas, outras não, mas elogia por trazer a democracia para dentro do liberalismo. Então, eu achei muito legal, muito didático esse livro, apesar dele trazer uma insanidade de autores. E nem sempre aqueles que você já estudou ou já teve algum contato. Então, se for fazer uma leitura 100% desse livro, eu acho que demoraria muito, porque nós precisaríamos debruçar sobre cada autor ali que ele nomeia, e eu até fico grato por isso, tem alguns que eu não conhecia, né? A gente tem que ser honesto no debate intelectual. Então, eu já vou, tem uns lá, opa, esse aqui eu preciso saber, esse aqui eu preciso saber. Ótimo, eu achei... E a escolha dos dois autores também terem em tese, pressupostos ou finalistas, nos finais chegarem a lugares diferentes, não necessariamente os pressupostos são muito distintos, não. Eu adorei. Bom, é isso. Obrigado pela fala e pelo tempo para ela fala aí. Obrigado, gente. Ótimo, Fábio. Você deu, assim, pensando no que era o nosso propósito, fazer uma análise crítica, dialética desses autores, em princípio tão distantes, você deu continuidade nesse processo que começou com Rafael, Pedro, voltando, fazendo o destaque da conexão da liberdade com o tema da igualdade, né, que foi até o ponto de uma reflexão mais livre que o Pedro fez ali depois dos reflexos dessa ausência de um paradoxo. Na verdade, é uma liberdade, na verdade, de alguém contra outro, né? O Pedro tocou na igualdade, no tema de como a desigualdade, a discriminação, o racismo são elementos que se constituem nessa visão do Losurdo a respeito do que de fato é a liberdade, o liberalismo, né, como ele trata. E você retomou isso daí com o Melchior para dar continuidade nesse reflexo da tradição até da igualdade, como isso tem repercussão, ainda que ele pense de um modo diferente, mais otimista a respeito dessa constituição dessa ideia da igualdade. Sem prejuízo de voltar de novo para o Rafael, para o Pedro, para o próprio Fábio, né, os três que se dedicaram aí a anotar e a ter uma preocupação para que eles possam dividir outras leituras, outras compreensões sobre esses textos, e dessa forma como a gente está naturalmente constituindo essa dialética entre esses textos, eu queria abrir para os demais, para quem leu e quer falar, quem não leu, mas faz a conexão com tal ou qual tema, diante das exposições que foram feitas. Lembrando, todos vocês, os que já me acompanhavam lá no outro grupo, eu insistia bastante, o Pedro, eu sei que tem essa preocupação também, aqui é realmente um diálogo com muita horizontalidade. Então, para que a gente possa pegar essas referências, dar continuidade e a bola de novamente voltar para o Rafael, para o Pedro, para o Fábio, mas sempre com muita horizontalidade. Então, quem quer falar? Professor, eu ia até sugerir
para o pessoal fazer como o Pedro fez, não sei se todo mundo tem familiaridade aqui com o Teams, de clicar na mãozinha, de levantar a mãozinha, só para a gente ter mais ou menos uma noção de ordem, assim, para falar, mas lógico que todo mundo vai ter espaço. E chega num certo ponto, se tiver muita mãozinha levantada, que não aparece mais para mim qual foi a ordem. Mas aí a gente amigavelmente percebe qual que foi a ordem e pergunta pro pessoal. Nós temos o próprio Pedro com a mão levantada, mas como o professor falou, queriam ver um pouquinho mais dos outros colegas antes de voltar para o Pedro. E a primeira que levantou aqui foi a Renata. Você me dá um minuto só para eu poder também fazer uma provocação? Depois, lógico, eu vou jogar para vocês. Isso, lógico. Eu tô aqui para coordenar só. Eu quero ouvir mais vocês. Mas sabe uma impressão que eu fiquei, que eu queria ouvir bastante depois dos colegas e também dos 3 expositores, que a gente fala muito sobre isso da teoria e da prática, da ideia política e da realidade, como algo do estudo da exceção mesmo, do autoritarismo, a gente se preocupar com uma teoria do direito que olhe para a realidade mais do que criar uma segunda linguagem, sem fazer crítica a Kelsen aqui, mas fazendo, uma segunda linguagem para explicar a teoria, enfim, e a gente olhar para a realidade e se preocupar com como que é a aplicação. Eu não sei se, de certa forma, até com a explicação que me ajudou bastante dos 3, eu enxerguei mais ou menos isso neles, tanto no Melchior quanto no Losurdo. Talvez, eu tenha a impressão de que Melchior quer fazer a defesa da ideia do liberalismo, e quer dizer, isso daqui, como o Fábio estava dizendo, é o que nós temos para hoje, mas essa é a ideia, e a ideia não é ruim, entre muitas aspas, me parece o que ele está dizendo. E o Losurdo tá mais ou menos querendo dizer o contrário. Olha, essa ideia, que bom que ela existe, maravilhosa. Pedro falou que ele elogiou várias vezes, enfim, algumas práticas da Inglaterra e dos Estados Unidos antes de fazer, aliás, depois de fazer a crítica da realidade delas, mas justamente fazendo isso, a crítica da realidade, da aplicação, de como que a ideia se aplicando na prática vira uma contradição. E o Melchior dizendo de Losurdo, vamos dizer assim, se eles pudessem, a gente imaginar eles conversando assim agora, que acho que é um exercício legal, como se estivesse falando, você, Losurdo, você convenientemente, se é que eu posso dizer assim, iguala o sentido, enfim, o alcance de liberalismo com capitalismo, com colonialismo, com imperialismo. Não é isso que eu quero dizer quando eu falo de liberalismo. E eu penso em Melchior falando, não, mas espera aí, de que interessa, né? Aliás, Losurdo respondendo, mas de que interessa a ideia do jeito que ela é, né? Eu quero olhar para a prática e ver como é que ela foi aplicada, e olha a história para mostrar para a gente, né? Mas, lógico, eu quero ouvir vocês, não sei se essa minha impressão é muito simplória, enfim, também tive um primeiro contato com esses autores nesses 2 livros, um pouco antes desse momento, indicado pelo professor Pedro lá no mestrado, mas tive que relê-los agora para lembrar, mas também só contato com esses 2 textos. Mas vamos lá, deixa eu ouvir a Renata agora, e aí a gente já passa de volta para vocês 2 que expuseram, depois mais pessoal, enfim. Vai lá, Rê. Olá, gente, boa noite a todos. Queria começar parabenizando os expositores, Pedro, Fábio e... Quem mais, gente? Que agora... Rafael. Rafael, desculpa, Rafael, meu amigo aí, todas as horas, desculpa a minha falha. Participei aí ouvindo atentamente, e aí, só para contribuir mesmo para o debate, eu queria pegar o gancho, talvez, das 2 exposições, das 3, na verdade, tentando fazer com que a gente pensasse a teoria do Melchior a partir das suas conclusões, né, da defesa de uma possível ideologia política do liberalismo e colocando em cotejo as críticas, né, levantadas a partir, provavelmente, de uma leitura materialista do Losurdo, né, considerando as suas bases teóricas, olhando para o nosso constitucionalismo. A gente vê o liberalismo cunhado, principalmente numa ideia de que dos contratualistas, né, da ideia de direitos pré-jurídicos, dos direitos que se opõem à vontade do Estado, ou como limites ao poder do Estado. E aí o que eu achei curioso é que o Melchior, ele termina dizendo a defesa do liberalismo é uma ideologia que se propõe a debater e a reconhecer o pluralismo, né? Ou seja, todos os atores políticos são bem-vindos. Mas se a gente olhar para a nossa história do constitucionalismo, a gente percebe uma prática totalmente ao contrário. Por isso que eu estou tentando aqui promover uma dialética entre os 2 autores, porque o modelo constitucional liberal que surge, né, no final das revoluções liberais, a Constituição ela acaba sendo, sem dúvida nenhuma, um remédio liberal contra a ameaça que representava a democracia. E aí eu acho que o Losurdo trouxe dados concretos, e eu acrescentaria também o próprio debate da Constituição estadunidense com relação à incorporação de um
de uma casa revisora, que seria o Senado, para impedir avanços democráticos na discussão com relação à abolição da escravidão, né? E a própria ideia de Constituição liberal, que surge não protetora do sufrágio universal, muito pelo contrário, defesa de voto censitário, manutenção, obviamente, de regime escravocrata. Então, nessa primeira fase, como que o Melchior talvez responderia à crítica de que uma série de direitos estaria fora do debate político porque eles são considerados pré-jurídicos? Primeira colocação. E a segunda, né, se a gente migrar para o constitucionalismo do pós-segunda guerra e pensando na democracia liberal, que se funda muito na ideia de um consenso, né, ou seja, num núcleo e um conjunto de direitos que são acessíveis a todos e que se persegue a ideia de um sujeito universal, será que isso não acaba maquiando, na verdade, a ideia do verdadeiro pluralismo? Poderia, sem dúvida, também pensar outras formas de existência que não baseada nos pressupostos do liberalismo. Não sei se eu me fiz clara, mas foram coisas que eu pensei na intersecção das duas leituras. Queria ouvi-los, não sei se a partir das minhas provocações ou de outras questões que vocês trouxerem, mas é isso. Ótimo, boas intervenções, acho que é o que a gente precisava para retomar a fala com o Pedro, tinha levantado até primeiro, né? Pedro, o Rafael, depois a gente volta, se o Fábio também quiser complementar, já que foram os expositores do encontro de hoje. E abrindo, quem mais quiser falar, vai colocando aqui, levanta a mão, por favor, que a Natália vai coordenando depois dessa rodada deles, dos 3 expositores de novo, a gente volta para quem está participando aqui e queira fazer alguma intervenção, tá bom? Então vamos lá, Pedro. Eu vou primeiro falar que acabou de acontecer um negócio meio muito louco, porque a princípio eu ia fazer um comentário de um ponto que, a partir de uma fala do Fábio, quando ele disse que a liberdade é essa que tem aqui, isso que tem para hoje, que eu lembrei que eu acabei deixando passar, e a provocação da Natália e depois da Renata emendaram em coisas que, de certa forma, se juntam um pouco isso. Por quê? Porque, principalmente no começo do livro, o Losurdo ele expõe uma dialética entre emancipação e opressão. Que ele mostra que, na medida em que os Founding Fathers, os estadunidenses, lutam pela sua emancipação da coroa britânica, a partir dessa emancipação, eles ganham uma certa liberdade de oprimir os negros estadunidenses, os escravos estadunidenses. A mesma coisa que a aristocracia aburguesada inglesa, na medida em que ela se liberta do absolutismo monárquico, ela ganha uma certa liberdade para oprimir as classes mais baixas. Ele até fala bastante do panóptico, do Bentham, das casas de trabalho, e também da questão da França com os códigos negros. Então, o Losurdo ele vai mostrando sempre que existe um alargamento nesse campo do sagrado, nesse campo onde a liberdade é cultivada, existe também um certo acirramento no campo do profano, onde aqueles que são oprimidos eles são mais duramente oprimidos e mais massacrados. Um exemplo interessante até, eu acho que essa até é uma questão muito interessante para a gente trazer para os nossos dias de hoje, uma análise de conjuntura até, em relação ao imperialismo, que eu acho que é uma categoria imprescindível para a gente analisar os dias de hoje. Por exemplo, o Biden, na mesma medida que ele traz um viés mais progressista, um pouco mais para trazer melhores condições de vida para os estadunidenses, ele traz um bloqueio, vamos dizer assim, um acirramento ao bloqueio econômico de Cuba. Um acirramento vamos dizer assim, ele traz um certo avanço imperialista estadunidense. Então, para você ver, porque o Losurdo ele traz essa questão dessa dialética entre a emancipação de alguns e a opressão de outros, de como, enquanto uma se alarga, a outra é suprimida. E entrando um pouco agora na questão da Natália, que ela fala que como se houvesse que um estivesse falando das ideias e os outros da prática, mas eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que a grande questão do Losurdo é a questão da geografia.
a questão da delimitação de espaços sagrados e a delimitação de espaços profanos. Em determinados lugares, com determinadas pessoas, temos que tolerar a liberdade ampla e restrita, e para outros é a opressão e a barbárie. Eu acho que um dos melhores exemplos é mesmo a questão do Tocqueville, que o mesmo Tocqueville, dentro das fábricas, dentro da propriedade burguesa, ele defende que o proprietário deve ter liberdade. Agora, as pessoas devem ter liberdade. Enquanto na Argélia, massacre para os argelinos, até inclusive também aquela questão do escravo que eu tinha exposto antes. Dessa questão, a questão não é eu acho que não é uma questão de contradição entre ideia e prática, mas sim a questão da geografia do campo sagrado do profano. E isso já me lembra, entrando um pouco na seara do direito, muito do Kelsen. Porque o Kelsen, o que ele diz? Ele diz que o jurídico, o direito, é norma posta pelo Estado, quem tem competência, pedir para essas coisas, que o pessoal aqui a gente sabe. E ele acaba toda uma outra gama gigantesca de coisas, ele acaba deixando excluído do direito, na pretensão de querer fazer a sua teoria pura. Ou seja, essa geografia que ele diz que o Losurdo faz em questão das liberdades, o Kelsen também faz em alguma medida em relação ao direito. É por isso que eu gosto tanto das leituras marxistas, tanto desse Losurdo, como também vou trazer aqui um autor de direito que vou dizer que eu sou apaixonado, que é o Alisson Mascaro. Que, inclusive, no Crise e Golpe, ele põe um pouco dessa questão do constitucionalismo que a Renata falou, que ele diz que não existe uma oposição entre crise e golpe. Em toda medida, o capitalismo é em uma certa medida crise, em outra medida golpe. Que a crise e o golpe, eles se entrelaçam e interagem. Como ele diz também numa live que ele fez para a TV Boitempo, para o lançamento do livro do Fascismo, do Pachucanes, que ele mostra que não existe a democracia e o fascismo, que os dois estão juntos e conectados, são duas possibilidades de existência dentro do capitalismo. Que não existe uma oposição estanque entre os dois, e que os dois acabam de alguma forma se conectando e dialogando e se alternando dependendo da conjuntura. Então, acho que é isso. Rafael. Bem, o desafio é grande, né? De defender. Eu acho que a minha ideia é tentar defender um pouco o projeto do Melchior, porque eles escrevem em momentos distintos, né? Talvez o Melchior, ele talvez reescreveria de outra forma o livro sobre liberalismo se ele descobrisse e visse o que se tornou o neoliberalismo. Porque no final do livro dele, ele deixa bastante claro que ele não defende o liberismo, ele defende o progresso da liberdade com a igualdade. Então ele é um liberal, ele defende o liberalismo social, digamos assim, aos moldes de um Bobbio. Se eu me permitisse brincar um pouco, como seria o diálogo entre Melchior e Losurdo, eu imagino como seria o Melchior lendo o livro do Losurdo. Talvez ele falasse duas coisas para o Losurdo, principais. A primeira delas seria que o Losurdo ele não leu o século XX, não leu o século XX, o liberalismo do século XX está fora do livro dele, ele parou em 1914, né, onde a maioria dos países eles efetivamente preservavam as suas populações escravas, enfim, tinha uma infinidade de países. E, além disso, ele diria que o Losurdo não leu a própria tradição do Partido da Azione italiana, né, que deu Bobbio e deu o Palmiro Togliatti, e esse pessoal que depois, o próprio amigo do Melchior, que é o Carlos Nelson Coutinho, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, marxistas do século XX, vai dizer que a democracia se torna um valor universal. Para Melchior, o Carlos Nelson Coutinho estava incorporando ao seu marxismo o liberalismo. Havia um encontro entre as tradições. E brincando um pouco com o problema, né, a questão que a Rê colocou, eu acho que a própria gramática em que a gente faz as questões ao Melchior, ele diria que esta gramática é liberal. Você falar sobre direitos sem o liberalismo seria impossível. Então, no fundo, há uma pressuposição
da tradição política liberal na própria pergunta que você faz. Isto já mostra como o liberalismo se mantém vivo, inclusive para desafiar outras formas políticas. Porque, para o Melchior, o socialismo se encontra com o liberalismo. Eu diria até mais, que sem o liberalismo, sem esta gramática de conceitos que o liberalismo traz, o socialismo seria impossíel. Proudhon seria impossível, né? Ou, enfim, sei lá, eu estou pensando naquilo que Marx cunhou como socialismo utópico. Todos aqueles autores, né? Ou, por exemplo, Blanqui, que foi importante na Comuna de Paris, esses autores seriam impossíveis sem a tradição liberal. Mas a manutenção da tradição liberal e do foco na ideia de liberdade é importante para que a gente não recaia em formas autoritárias de governo. E aí, nesse ponto, eu acho que o Melchior ele defenderia Kelsen, por exemplo. Eu acho que ele diria que, para a gente preservar a possibilidade do liberalismo enquanto racionalismo, que é aquilo que eu estava dizendo, o Kelsen ele faz a única coisa que poderia fazer, que é como a gente pode interpretar o direito. A gente, enquanto jurista, a gente tem que interpretar o direito baseado numa estrutura e um fechamento teórico numa norma hipotética fundamental, em que, e aí, eivando para o lado todas as demais considerações. Mas, ainda assim, por quê? Porque isso preserva de racionalismo um certo edifício conceitual, um edifício normativo, né? Um edifício de compreensão acerca de normas. Mas isso não lança para o lado a possibilidade de a gente, enquanto sociólogo, economista, fazer críticas a esse edifício, que é mais ou menos o que o Raymond Aron faz, né? A ideia de que ele é um espectador engajado. Você precisa observar do ponto de vista racional, mas, ao mesmo tempo, se engajar na sua observação, lógico que marcando isso. E aí eu queria chamar também atenção para uma coisa que eu comecei lá na minha fala, só comentei, que são as subdivisões de liberdade que o Melchior lhe traz. Então, ele subdivide aquela ideia de liberdade positiva e negativa em 4 pontos. Ele vai dizer que o liberalismo ele não é uma expressão puramente oca, mas que ele tem 4 ideias de liberdade no seu bojo. A primeira, que seria a liberdade efetivamente negativa, que é não sofrer interferências arbitrárias, que ele identifica como, por exemplo, em Locke, né, que é um proto-liberal. A ideia de liberdade positiva, que é a ideia de poder participar nos assuntos públicos, que é a ideia, digamos assim, do liberalismo social, a ideia democrática, de você poder participar. Eu acho que nesse ponto, o Lossurdo ele toca num ponto muito interessante, que é o fato de, efetivamente, eles estarem escrevendo numa época, século XIX, em que, enfim, uma porrada de gente não podia participar porque eles estavam sendo escravizados, né? Eu acho que esse ponto é irrefutável para a gente ler o liberalismo a contrapelo. Mas há 2 outros pontos que o liberalismo ele traz no seu decorrer, que é a ideia de liberdade de consciência e crenças e a ideia de liberdade para autodesenvolvimento de cada indivíduo, que o processo de democratização e de inclusão da população que estava escravizada dentro das democracias contemporâneas é importantíssimo. Porque senão boa parte das ideias que hoje nós debatemos, como, por exemplo, reconhecimento, luta por reconhecimento, como, por exemplo, enfim, digamos assim, todas as lutas que surgem na década de 60 ou 68 estariam afastadas e apartadas do debate público. Isso não foi o socialismo que inventou, né? A ideia de você defender direitos é um fruto da tradição liberal, de uma tradição liberal que é relida e reinventada pelos seus autores no século XX. Então, quais são, assim, só para concluir o que eu estou falando, então, quais são os pontos que eu acho que o liberalismo ele permanece vivo enquanto tradição política e que deve ser preservado? A ideia dos direitos individuais, né, que não começa como direitos naturais, em Locke, Paine, enfim. A ideia de humanismo, a ideia de utilitarismo. O utilitarismo, se a gente vai ler, por exemplo, John Rawls,
ou todos os autores da filosofia analítica do direito, a gente não compreende se a gente não entende que tem um foco utilitarista, seja para criticar, seja para, enfim, progredir no debate. E a ideia de sociologia. A sociologia, para o Melchior, ela nasce sob um ponto de vista liberal. Então, a gente vai jogar isso fora ou não? Enfim, só para polemizar um pouco mais também. Ótimo, acho que você levanta uma questão importante, Rafael, para esse nosso diálogo, que é entre uma tentativa de conciliação e o reconhecimento de conciliações impossíveis, dependendo da leitura de cada um, né, do Losurdo, então do Melchior. Fábio, acho que tinha levantado a mão primeiro, né? Fábio, depois a gente passa para o Caio. Pessoal, a partir de agora, como eu tinha dito no início, eu vou acompanhar com a câmera desligada, porque eu estou circulando aqui pela casa, como a Renata já fez, sabe como é que é. E a Natália vai coordenando, então, aqui com vocês, mas eu estou só com a câmera fechada, tá bom? Fábio, aí depois o Caio, tá bom? Até mais. Obrigado, professor. Tudo bem, professor, vamos lá. Então, eu vejo isso assim, exatamente como uma questão não contraditória em si, porque você pode ter modelos diferentes que não vão se encontrar, mas a ideia de socialismo, a ideia de liberalismo, elas não são opostas totalmente a ponto de anular uma da outra, né? Eu acho que no caso do Melchior, apesar de ter morrido muito jovem, 50 anos, se não me engano, é tipo daquelas pessoas que tem uma alma velha, então ele vê as coisas muito no espaço muito grande de tempo. Ele não está julgando um momento específico, ele está dizendo a ideia existe, ela é boa e ela trouxe muitos benefícios para o que ele chama de civilização contra uma barbárie, digamos assim. Não sei se ele seria totalmente a favor dos direitos da LGBT, não sei. Não sei se ele seria a favor de cotas, não sei, porque talvez ele teria uma justificativa econômica que não... Entendeu? O que eu acho interessante na ideia dele é de defender a ideia de liberdade, né? Isso é um ponto. O que ele acha e do que eu acho tem diferenças, mas tem lógica no que ele está falando, até o momento onde ele escreveu, certo? No final, ele fala da Revolução Gloriosa, não, Revolução Gloriosa, ele fala dos gloriosos acontecimentos de 1989. Então, queda do Muro de Berlim. Então, ele achava que existia, tá como Fukuyama também, que era o fim da história. Acabou o debate. É um ponto da história que ele achava que, poxa, talvez agora nós estamos mais ou menos no mesmo campo de argumentação, né? Mas não é, e nunca é assim, né? Mesmo intelectuais como ele podem cair nessa mesma história de que a história que a história é definida, né? Mas ele, contraditoriamente, a gente tem que entender que também os autores, por mais pretensamente geniais e capacitados logicamente, eles têm contradições, como qualquer pessoa, né? Então, você vai encontrar um desvio ali ou aqui. Mas eu acho a defesa dele da ideia de liberalismo consistente. Não quer dizer que o Losurdo esteja errado, é outra coisa. Porque ele está vendo como o materialismo histórico faz, ele dá um foco muito grande na questão da produção econômica, e autores mais novos se apropriam muito bem da ideia do colonialismo, do racismo, como subproduto do modo de produção, certo? Então, ok. E todo mundo vai ter um texto de preferência, né? Então, não necessariamente eu vejo um antagonismo esses dois. Agora, respondendo a Renata, que ela estava falando do constitucionalismo liberal do século XIX, eu só vejo assim, de novo, eu acho que a defesa de um liberal, como geralmente é o conservador, é preciso a gente entender também de onde vêm esses liberais, pelo menos os que prestam. Geralmente eles são ingleses, eles são de famílias ricas, e eles veem um mundo formatado com aquela visão, né? Então, você vai ver um Adam Smith defendendo o luxo, como no próprio texto. Você vai ver o Edward Gibbon defendendo um livro maravilhoso, uma das maiores escritas da língua inglesa, no Declínio e Queda do Império Romano, defender que os romanos eram superiores aos outros. Mas ele estava no século XVIII.
entendeu? Naquela época, era muito mais comum você se sentir privilegiado, porque você não tinha nem debate, né? A Europa dominava o planeta como você não tinha condições. Há outros acontecimentos históricos não tinha acontecido, nem a Revolução Francesa tinha acontecido. Ninguém sabia ainda que podia perder a cabeça por exaltar-se do poder. Eles não sabiam, né? Apesar de muita gente já pregar. Então, assim, a Constituição Liberal de 30 é um reflexo do que aconteceu na Revolução Francesa, na minha opinião. Então, por exemplo, são liberdades negativas. Olha, existem limites ao poder. Acabou. Não existia... A sociedade ainda era uma transição entre o feudalismo e a... Pode falar o que quiser, mas o sul da França não sabia o que acontecia em Paris. Então, eles eram pequenos proprietários camponeses que a hora que chegou a notícia da queda do rei, eles nunca nem... né? Então, as condições liberais do século XIX levam a esse tipo de releitura do passado, é uma reação ao que aconteceu. O mundo jurídico sempre vem depois. Ele nunca é prioritário, você nunca estabelece direitos para depois você conquista. E o Melchior fala isso. Por exemplo, ele fala dos romanos, o direito à civilidade, ao cívico, a ser cidadão romano foi uma conquista. Ou você nasce, ou seja, alguém conquistou antes que você, ou você, por algumas condições durante a história, você adquiriu, por algum motivo. Como foi no final do Império, né? Para poder todo mundo participar dos impostos, tributos e participar da sociedade, eles colocaram todo mundo como cidadão romano, né? Então, assim, eu acho difícil a gente julgar hoje, porque assim, eu até fico pensando que é um exercício de análise, depois do que o Pedro falou, né, também, quais vão ser as nossas idiosincrasias e do que nós vamos ser acusados daqui 50 anos, porque com certeza a gente está cometendo, entende? Claro que é um processo, a gente está melhor em algumas coisas, mas eu fico pensando, quem que a gente está pisando na cabeça para a gente ter o nosso modo de vida hoje? Entende? É duro, e eu acho que nesse ponto que o Melchior trabalha na cabeça dele. Eu tive menos contato com o Losurdo, então não falo com nenhuma propriedade sobre isso. Mas com o Melchior, pelo texto, foi o que eu senti. Então, assim, foi a questão do processo. E como todo liberal, ele tende a ser conservador. Ele não gosta muito de solavanco, não. Ele gosta de cruzeiro, né? Assim, tá. Ele pode ser uma ótima pessoa, tá? Mas assim, calma, não vamos pular do avião sem paraquedas. É isso que ele está dizendo. Mas, no final das contas, é o que eu falo. Assim, hoje eu não sei se ele seria a favor de pautas LGBT, de cotas, não sei. Sinceramente, eu acho que não. Aliás, ele foi lido muito pelos canalhas, como o Olavo de Carvalho e tal, para emprestar dignidade ao nome de quem leu e falou. Porque os liberais, o pessoal da grana, o pessoal de academia que é de direita, viu que esses caras estavam citando o Melchior e eles se apropriaram do discurso. Mas isso não tem nada a ver com o que ele está falando também. É só um insight aqui também. E é isso. Agora é o próximo. Beleza. Não, obrigada. Caio, você é o próximo. Diga. Eu peço desculpas que eu estou ainda engatinhando nos estudos, né, sobre a graduação, mas eu pensei de forma muito parecida com a Renata, né? Principalmente numa leitura que eu fiz do Isaac Kramnik, que ele traz lá do constitucionalismo norte-americano, as visões do Publius e do Brutus, né? Em relação aos federalistas. Mas eu não sei se... Me parece que essas duas ideias, elas precisam ser vistas também de uma forma dialética, né? Como a Renata falou. Mas eu acho assim, uma ideia que eu achei muito interessante, muito importante do Melchior foi essa parte do pluralismo de ideias, né? De você aceitar realmente o antagônico, né? Até mesmo a partir de uma visão da democracia, né? Saudável, digamos. E eu me lembrei também do livro do Levinsky, né? Como as democracias morrem, e achei muito, muito interessante, porque eu acho que essa é a ideia que precisa ser levada em consideração, né? É isso.
O seu doguinho quis participar também, deixa ele falar. Eu tô brincando. Pedro, acho que você, não sei se você quer responder alguma coisa especificamente do Caio. Deixa eu ver, eu não lembro agora quem levantou a mão primeiro, se foi o Eric ou se foi Pedro. Pode ele primeiro. Eu ia ser para falar de um comentário do Rafael e seu, mas eu fiquei esperando para não ficar monopolizando muito, deixar os outros falarem. O Eric pode falar se ele quiser. Só ouvir o Eric, aí eu já passo de volta para você e aí a gente vai para mais pessoal não expositor. Então, Eric, pode falar. Tá me ouvindo? Não dá para ouvir. Agora dá. Tá me ouvindo agora? Esse liberismo, que agora eu quero trazer um pouco, tentar um pouco levar o debate para liberismo e neoliberalismo, esse liberismo que o Melchior vai retomar a partir do italiano Croce, né, que no seu pensamento vai designar um liberalismo propriamente econômico. Aliás, né, antes disso, né, uma pergunta de leigo, né, e aqui eu gostaria de me desculpar publicamente por manifestar a minha ignorância. Esse neoliberalismo de hoje, né, que tem lá com o Chicago Boys e depois com a Thatcher, etc., ele seria uma nova roupagem para esse debate do liberismo, etc., seria uma nova rotulagem para o mesmo fenômeno? E a pergunta principal, né, que eu queria fazer é que se esse liberismo, que é um liberalismo propriamente econômico, ele seria uma espécie de liberalismo nocivo ou tendente a um autoritarismo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Não, então vamos ouvir Pedro já. Se alguém do pessoal expositor de Melchior também quiser falar sobre o que Eric falou, vocês fiquem à vontade. E também os não expositores, os membros aqui, tem bastante gente, viu, gente? Pode levantar essa mãozinha aí que eu vou encher o saco de vocês. Vamos lá. Fale, Pedro. Bom, acho que primeiro, começando a falar uma coisa, acho muito interessante que o Rafael tinha falado e eu concordo muito, que é a questão do sem o liberalismo, o socialismo não poderia existir. E eu acho muito importante retomar uma questão da dialética marxista, e um pouco antes até do Marx, da dialética hegeliana, que é muitas vezes erroneamente apresentada para nós como aquela questão da tese, antítese e síntese, de uma forma que parece que a tese e a antítese são duas coisas completamente separadas e opostas que se encontram e formam uma terceira diferente. Quando, na verdade, o Hegel, o verbo que ele usa para traduzir essa ideia de dialética, do movimento dialético, é o Aufheben, que é um verbo que no alemão pode ter 3 significados e, conforme o contexto, os alemães vão entendendo. Mas a grande questão do Hegel, e o Marx se apropria disso também, é que ele utiliza esses 3 significados simultaneamente, que esses 3 significados são conservar, negar e superar. Então, esse movimento dialético, ele conserva determinadas características de uma coisa, nega uma parte contraditória de uma coisa, e supera, a partir da negação da contradição, leva a um nível superior a uma coisa mais avançada. Inclusive, o Marx fala muito disso no começo do Manifesto Comunista, como o desenvolvimento das forças produtivas que o capitalismo trouxe é uma coisa que é condição sine qua non pro socialismo. E eu acho que, trazendo um pouco essa questão da dialética hegeliana, eu concordo muito com o Rafael que, sem o liberalismo, o socialismo não poderia vir a ser. A segunda coisa é que eu fiquei muito, muito triste que o Losurdo acaba não falando do século XX no livro. É uma coisa que, deixou um gostinho gigantesco de quero mais, mas ele, em diversas outras obras, ele faz essa exposição sobre o século XX. Entretanto, o Rafael, ele falou, fazendo até olhando com os olhos do Losurdo, porque o Rafael falou muito dos direitos que o liberalismo ajudou a conquistar ou cedeu durante o século XX. Um determinado ponto importante que ele falou que não foi socialismo, foi liberalismo. Olhando do ponto de vista do Losurdo, foi a capacidade que o liberalismo tem de absorver as demandas dos oprimidos, que o Losurdo tanto elogia. Vamos até lembrar que, por exemplo, a Natália falou que o aborto são uma pauta liberal, mas a gente tem que lembrar que um dos primeiros países a legalizar o aborto foi a União Soviética, pós-revolução russa.
um dos primeiros documentos constitucionais a caracterizar o racismo como uma coisa negativa foi a Constituição Soviética da década de 30. Então, eu acho que é um pouco daquela questão que eu tinha comentado da luta de classes no campo das ideias, que o Losurdo ele tenta fazer essa história contrapelo para trazer à vista essas coisas que, pós essa questão aí, o fim da União Soviética, após aquela onda do fim da história, acabaram sendo varridas para baixo do tapete. Que um mérito do liberalismo, que é essa capacidade de absorver essas pautas dos oprimidos para dentro de si, mas essa observação que muitas vezes não foram eles os primeiros a proporem essas pautas. E, para finalizar, indo de encontro com a pergunta do Eric sobre a relação do liberalismo com o neoliberalismo, de que uma visão que eu gosto muito sobre o neoliberalismo é uma visão que o professor Luiz Manuel compartilha, que vem do Cristiano Naval, do Pierre Dados, que de uma certa forma até o Mark Fisher olha de uma forma, o Mark Fisher é um autor que eu gosto muito, olha de uma forma um pouco parecida, que o neoliberalismo não seria, vamos dizer assim, só uma volta ao liberalismo, um liberalismo propriamente econômico, que o neoliberalismo ele teria um acréscimo que seria a empresa como modelo de subjetivação, que a partir de agora, no neoliberalismo, tudo deve ser entendido e operado como se fosse uma empresa privada. De tudo que tem que dar lucro, tem que dar investimento, tudo você está investindo uma lógica econômica onipresente na nossa vida. Acho que um exemplo bom e fácil de você pensar é quando você pensa que, vou aqui pagar uma mensalidade para uma escola boa para o meu filho. Por que eu vou pagar? Porque, se eu fizesse investimento no meu filho, na educação do meu filho na escola, vai que no futuro ele pode passar numa faculdade pública e eu não pago mensalidade. Um pensamento que é muito comum nos dias de hoje. Então, eu acho que, para mais de uma volta do liberalismo, o neoliberalismo é esse acréscimo dessa racionalidade empresarial para todos os âmbitos da vida. É isso. Show, sensacional. Vamos ouvir então o Rafa, só porque eu acho que talvez ele está um pouco animado pelo que eu vi na reação facial aqui, de responder a justamente essas ideias do Pedro, e a gente já ouve a Beatriz. Tudo bem, Bia? Ok, então vamos lá, Rafa. Não, eu acho excelente, assim, o encontro bom é aquele que mobiliza paixões, né? Não, na realidade, eu concordo com bastante coisa que o Pedro falou, concordo também com bastante coisa que o Fábio colocou, né? Eu acho, por exemplo, que o Melchior talvez não fosse a favor de alguns determinados direitos hoje em dia, mas no fundo isso seria uma predição, né? Eu não sou, enfim, Nostradamus para saber como ele seria, mas eu acho assim, só para pontuar umas coisas que o Pedro colocou, o Pedro colocou que eu tinha falado que eu acho que os direitos, eu falei sobre a gramática liberal da palavra direito, e não necessariamente que os direitos eles não foram conquistados pelas massas na rua. Então, eu acho que tanto eu quanto o Melchior, a gente teríamos uma concordância com isso. Que, é claro, né, ninguém cede direitos se não houver luta social. Inclusive, o Melchior, ele é muito elogiativo ao Marx, a Hegel. Não pode usar essa frase sem falar sangue na calçada, em homenagem ao professor Pedro. Exatamente, sem sangue na calçada, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto de que a gramática da possibilidade de se pensar, de você sair na rua e exigir direitos, é algo que só surge pela tradição liberal. Porque para que você vai exigir direitos? No fundo, se não houver como possibilidade imaginativa de que você pode arrancar direitos de um parlamento instituído, você não vai exigir isso. Você vai querer derrubar o parlamento, você vai querer tirar o parlamento, você vai querer excluir o Estado, né? No fundo, inclusive, essa incorporação do pensamento socialismo da Segunda Internacional, muita gente vai dizer que é uma incorporação de elementos liberais no pensamento da Segunda Internacional. Né? Enfim, tanto que vai ser muito criticado o Kautsky, etc. e tal, pelo próprio Lenin. Mas, enfim, isso é um outro assunto.
eu acho que uma coisa bastante interessante da gente pensar em relação ao José Guilherme Melchior, né, já que a minha tarefa aqui é tentar defendê-lo, é sempre pontuar isto, que ele considera Marx, Hegel, como elementos de um racionalismo crescente do pensamento, digamos assim, humano, e ele está lutando contra tudo aquilo que ele considera como irracionalismo. E para ele, irracionalismo é uma explicação monocausal. Tudo aquilo que pode surgir como explicação monocausal, ele é contra. E por isso que ele vai ser tão contrário, por exemplo, a Lenin. Porque ele vai dizer que Lenin, no Estado e a Revolução, não nesse texto, mas numa intervenção que eu pude ler, que ele tem em outro local, ele vai dizer que Lenin é monocausal no Estado e a Revolução. Ele vai dizer, por exemplo, que o marxismo ocidental, a tese dele, é que o marxismo ocidental é monocausal. E, além disso, irracional por criticar o iluminismo, né? A gente pensar na dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer. Ele vai dizer, por exemplo, que o freudismo, todo ele, é irracional, né? E aí ele vai entrar numa briga com o Sérgio Paulo Rouanet, porque o Sérgio Paulo Rouanet vai dizer que não, o freudismo, na realidade, é o último bastião do iluminismo, e depois ele vai ser pervertido por Lacan, e, enfim. Aí é uma discussão que vai embora, mas ele não nega a tradição socialista. Só que ele vai dizer que a tradição socialista, sem elementos da gramática liberal, é muito tendente ao autoritarismo e à queda ao autoritarismo. O Fábio, ele colocou uma coisa que é bastante interessante, né, quando ele coloca sobre os anos 89, e que talvez ele possa recair num certo Foucaultianismo. Eu acho que pode ser que ele achasse que, naquele momento, o liberalismo, tal como ele compreende o liberalismo, seria impossível de ter a sua destituição em qualquer tipo de regime político que viesse à tona. Mas da forma como ele compreende o liberalismo, que é a inclusão em qualquer tipo de regime político da preocupação com a liberdade, e com a liberdade tomada nessas várias acepções, mas principalmente da liberdade enquanto autorrealização. E esta liberdade como autorrealização faz com que ele defenda, no fim de sua vida, políticas de redistribuição de renda. No fundo, o Melchior, eu não sei se ele preservaria, né, enfim, se ele não iria recair mais à direita, mas a defesa dos seus últimos livros, no fundo, é algo muito semelhante do que se deu no governo Lula I. É muito semelhante, muito semelhante. Inclusive, no texto de apoio ao liberalismo antigo e novo, ou Daniel, com isso na cabeça, um dos autores, ele diz que, no fundo, o partido que reproduz a ideologia do Melchior, naquele momento, é o PSDB nascente, que é o PSDB de Mário Covas, né? Com todas as críticas que a gente pode ter ao PSDB. Mas ele está muito longe de ser um liberista e de, talvez, pautar um neoliberalismo, como o Pedro muito bem falou, que é esta invasão da esfera econômica em todas as outras demais esferas, e a gente tem que pautar a nossa vida com base como se fosse um empreendimento pessoal de nós mesmos. Porque o Melchior, ele, por ser um liberal, e um liberal que está defendendo o renascimento da filosofia política nos anos 80, tal como Raymond Aron e Luc Ferry, ele está defendendo a autonomia do político de maneira muito forte, né? Ele fala sobre o Dahrendorf, né? E meu último ponto é que o Melchior, né, ele, além de fazer isso, ele tem alguns autores que ele cita, né? Ele cita muita coisa, mas um dos principais autores que mostra essa construção do proto-liberalismo ou liberalismo é John Pocock. Não sei se todo mundo já ouviu falar de John Pocock, mas o John Pocock é um revolucionário da área da história das ideias políticas, do pensamento político, do discurso político do século XX, na chamada Escola de Cambridge, que ele vai dizer que, no fundo, a gente precisa compreender o contexto linguístico em que as obras dos autores se produz.
mais do que simplesmente o contexto histórico. Porque, no fundo, as demandas de direitos só surgem quando nós conseguimos, quando existe possibilidade de que nós pensemos na possibilidade delas surgirem. Então, se a gente nunca tem como possibilidade de pensar numa luta por direitos, isso não vai estar nem no nosso vocabulário político. E aí, eu pauto isto porque para mostrar o quanto o Melchior está na crista da onda do debate intelectual de seu tempo. Ele bebe tanto John Pocock e a sua história do discurso políticos, ele bebe em Koselleck, né, quando ele faz uma Begriffsgeschichte, né, história dos conceitos, e alguns dizem que, na realidade, ele está bebendo numa outra tradição do pensamento alemão, que é a Geistgeschichte, a história dos espíritos, história do espírito, numa grande história cultural. Então, no fundo, o Melchior, por mais que a gente acabe parecendo que ele está reduzindo, que ele possa reduzir o liberalismo a uma coisa mais direitista, mais, enfim, careta, assim, ele está abrindo o liberalismo para que, mesmo que a gente deixe o liberalismo de lado, a gente incorpore o liberalismo em outras correntes do pensamento político. Beleza, olha, eu estou muito contente que isso aqui está sendo gravado para virar uma aula na posterioridade, no caso, daqui 2 dias, no nosso canal do YouTube, viu? Eu acho que devia virar um requisito para as pessoas falarem dos 2 autores, assistir aqui. Por que não assistir o nosso debate aqui do grupo de pesquisa que está, enfim, se dedicando a esses assuntos? Bia, você, vai lá. Me colocou na pressão aqui, hein, Nath? Não, tirando a brincadeira, na verdade, eu acho que eu não vou ter muito para contribuir, porque o que eu queria trazer, em resposta ao Caio, era exatamente a noção de neoliberalismo que o Pedro já trouxe, né, do Laval e do Dardot, e ele expôs perfeitamente aí a ideia da subjetividade neoliberal. E aí, acho que uma outra provocação que eu teria para trazer, pensando um pouco no que o professor Luiz Manuel falou, e nas visões dele e do professor Pedro também, mas que talvez já esteja um pouco tarde para incitar essa provocação agora, mas é um pouco do texto da Wendy Brown, que a gente estudou no nosso grupo antes de se juntar a vocês, que ela fala da contradição semântica, né, entre quando se fala em neoliberalismo ou liberalismo social, da impossibilidade dessas duas palavras em tese andarem juntas. Então, era só para trazer essa provocação e criar um pouco mais de clima aqui no nosso debate. Beleza, algum dos expositores gostaria de fazer um cotejamento aí de Wendy Brown com esse Nath, posso fazer um comentário? Pode correr, vai lá. Eu ficaria muito feliz se realmente quem se diz liberal hoje no Brasil tivesse lido Melchior, né? E aí eu acho que a nossa live, ela precisa ser assistida exatamente para mostrar o quanto a gente caminha a passos largos de uma tradição liberal séria, né? Que o Melchior propõe. É passível de críticas, concorde ou não, mas ele realmente, como o Rafael trouxe muito bem, e com a contribuição também do Fábio, não é uma teoria para se desprezar, longe disso, né? Então, fiquei muito feliz de conseguir participar, meio no atropelo, cheguei aqui esquecendo o nome do Rafa, mas ainda bem que eu consegui, porque foi realmente um interessantíssimo debate, muito feliz pela união dos 2 grupos, tenho certeza que já dá para ver, né, que a gente unindo esforços, unindo sinergia e potência, a gente vai muito longe, vai contribuir muito, não só para o meio acadêmico, mas sobretudo para a nossa realidade. Sim, espero. Era só isso que eu ia falar. Beleza, quase chorei, mas tudo bem. Não, tô brincando. Mas eu acho que é muito legal a gente celebrar esse tipo de encontro, né? Não sei se eu posso até, se alguém tem quer levantar a mãozinha, quer fazer mais alguma intervenção, que eu tinha colocado aqui no chat, que a gente poderia formalmente, vamos dizer assim, encerrar a nossa reunião só para ter esse fechamento dos debates, enfim, das exposições e dos debates em seguida, para a gente manter mais ou menos 21 horas, como tinha combinado, e aí a gente continua por aqui, quem está assistindo no YouTube não vai ver, e porque a gente dá umas fofocadas. Mas só para a gente terminar, assim, com um comentário, talvez, é esquisito a gente enxergar
o quanto chegou hoje, né, a polissemia do liberalismo, desse termo liberalismo, como vocês falaram também, ao ponto de, porque eu não gosto de pagar imposto, né, porque tem ódio a programas sociais, porque, enfim, o combate à corrupção acima de tudo, enfim, a gente chegou num nível de consideração da linguagem, como estava falando o Rafa, de considerar o conceito de liberalismo algo tão esdrúxulo hoje em dia, né? E deixa eu passar a palavra para o Rafa, que ele levantou a mão, então a gente, antes de terminar a gravação, deixa eu te ouvir. Eu vou falar uma... Calma que agora tu se mutou. Ah, pronto, agora eu acho que vai. Pronto. Não, na realidade nem é para ser muito teórico, é só para fazer uma brincadeira, assim, contar uma historinha sobre o Melchior. Porque uma das críticas que o pessoal da década de 80 fazia ao Melchior é que ele pegava muito pesado com Hayek, por exemplo, que é justamente o autor, talvez, principal do livro da Wendy Brown, né? E o Melchior, ele diz que tem uma passagem que ele fala, enfim, no livro, eu não sei se vou achar aqui, mas que ele diz o seguinte, achei aqui, ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui, que há um abismo entre dois elementos no pensamento do Hayek. Um elemento é a valorização liberal clássica do governo limitado, mercados livres e governo da lei. Ok, liberdade política, né? Liberalismo político. O outro é uma mística burkeana que afirma muitas vezes, mais do que prova, a sabedoria oculta das instituições há muito existentes. Aí ele vai dizer o seguinte, para não ficar muito chato aqui lendo. Ele vai falar assim, muito bem, Hayek. Então você está defendendo o progresso e o mercado porque eles possuem uma espécie de sabedoria inerente, burkeana, que vem do passado. Então, com que fundamento você pode negar a mesma sabedoria a instituições há muito existentes que o Hayek tanto detesta, como controle de renda, como controle de preços e taxação progressiva? Como você faz essa combinação? Não dá, né? E lógico que é de uma forma muito sutil, mas o que ele está dizendo é, cara, a sua própria construção ela é contraditória. Porque ou você defende que a gente precisa limitar essa coisa, liberalismo social, ou você é Hayek, né? E, no fundo, eu acho que o Melchior ele concordaria, talvez não nas tonalidades mais escuras, digamos assim, vermelhas, né, da Wendy Brown, mas ele concordaria na linha um pouco mais geral com o argumento que ela levanta. Show, beleza. Então, só para não deixar o Pedro sozinho aqui, que a gente falou tanto do Melchior, deixou o Losurdo sozinho, Pedro até deu uma esmorecida, assim, ó, coitado. Eu tenho a tendência a gostar de autores que fazem uma certa caricatura... Como é que se fala isso? Caricaturização. Vocês entenderam? Daqueles que eles não gostam. Mas, assim, num certo ponto. Lógico, senão você fica só nisso e não ataca a ideia, não ataca o pressuposto, não tem argumentação, não tem debate. Mas eu senti, assim, uma pessoa que eu gosto de ler, com a qual eu gostaria de conversar, que fala um pouco mais de sarcasmo, assim, na fala. E eu acho que ele fez isso com liberais no geral, mas principalmente por conta dessa coisa que Pedro explicou também, de apontar com bastante crítica e pé no chão e realidade para o que se tornou a prática, né? E não aquilo que ficou na ideia. Mas é isso, pessoal. Deixa eu só terminar aqui, então, a nossa gravação. Tem alguém perguntando alguma coisa? Não. Ela falou pro professor Alisson Evonese. É verdade. Tem razão. Gosto dele também. Vamos parar aqui a gravação, então.